Olá, galera de MD. A gente hoje vai resolver aqui uma questão de uma prova anterior. É uma questão de uma P1 de 2017-2. O enunciado foi adaptado, é a questão 3. A gente tem aqui esse argumento e a gente vai resolvê-lo pelo método das tabelas para validade. O argumento diz o seguinte: Ana chega atrasada quando Bill chega atrasado. Quando Ana e Bill chegam ambos atrasados, a tutoria é chata. A tutoria não é chata, logo Bill não chega atrasado. Lembrando que a gente tem 5 passos para resolver essa questão. O primeiro passo é fazer a legenda, o segundo passo é fazer a simbolização do argumento, o terceiro passo é fazer a implicação associada do argumento, como vocês podem ver no texto do 1 da semana 6. O quarto passo é fazer a tabela da implicação associada e o quinto passo que a gente não pode esquecer é justificar se o argumento é válido ou inválido. Então vamos lá. Como que ficou a legenda? A legenda, como vocês podem ver aqui, tem 3 componentes. Lembrando que na legenda a gente não pode conter conectivos lógicos, então aqui ficou a seguinte legenda. Ana chega atrasada, Bill chega atrasado, a tutoria é chata. Eu creio que está tranquilo essa legenda para vocês também. A simbolização. Como que é feita a simbolização de um argumento? Lembrando que para simbolizar um argumento, a gente tem que colocar uma premissa abaixo da outra, barra a conclusão. Então, essa escrita ela é muito importante, ela é muito enfatizada no texto da semana 6, parte 1, beleza? Então, a gente vai ter aqui, eu vou explicar como que foi simbolizada essa primeira premissa aqui. Ana chega atrasada quando Bill chega atrasado. Ou seja, a gente tem que definir quem é o antecedente e quem é o consequente. O que leva a Ana a chegar atrasada? O fato de Bill chegar atrasado. Ana chega, ou seja, isso é quando ele é aplicado no meio da frase, você tem uma implicação invertida. Então, galera, por isso que ficou essa implicação invertida aqui, por causa que o antecedente é Bill chega atrasado e o consequente é Ana chega atrasada. Aqui eu fiz a marcação dos conectivos lógicos, né? Esse ambos aqui significa que tanto um quanto o outro chegam atrasados, ou seja, os dois chegam atrasados. Isso daqui vira uma conjunção, beleza? Então, a legenda é essa. A segunda premissa ficou simbolizada na ordem que ela aparece, mesmo porque o quando está no início da frase. Então, se Ana e Bill chegam ambos atrasados, a tutoria é chata. Ou seja, se e aqui o então, beleza? A conclusão, creio que não teve dúvida de vocês simbolizarem. Então, agora a gente vai partir para a implicação associada. A implicação associada, o que é a implicação associada? É você colocar essas premissas numa conjunção, a primeira premissa e a segunda premissa e a terceira premissa. Se essas premissas forem verdades, então elas implicam numa conclusão que a gente vai avaliar. A gente sempre está partindo da hipótese que as premissas verdadeiras vão implicar numa conclusão verdadeira para o argumento ser válido, ou premissas verdadeiras vão implicar numa conclusão que é falsa, e aí o argumento vai ser inválido. E aí, após fazer essa implicação associada, a gente constrói a tabela. Então, aqui eu já construí a tabela dessa implicação associada. E aí, como que foi feito isso daqui? Você pega cada componente individual, depois você pega as negações desses componentes individuais que apareceram, depois cada parêntese, certo? Depois as premissas no E, na avaliação do E aqui, e na última coluna é a coluna da implicação associada, certo? No caso desse primeiro parêntese que aparece aqui, que é da premissa 1,
a gente vai ter o seguinte: B implica em A. B implica em A, você tem que ter o cuidado de olhar da coluna B no sentido da coluna A, porque senão você vai obter um resultado de avaliação diferente. Você vai achar um resultado, você tem que ter cuidado com essa avaliação. Então, se vocês pararem o vídeo aí e repararem essa tabela, vocês vão ver que na última coluna da tabela verdade, a gente só obteve V, e então a gente vai fazer a nossa justificativa. Qual é essa justificativa? A justificativa é simples assim. O argumento válido, pois na última coluna da tabela só ocorre V. Então, você sempre constrói a tabela, constrói primeiro a implicação associada, depois constrói a tabela e observa a última coluna. Se der tudo V, o argumento é válido. Se der ao menos um F, o argumento é inválido. Você justifica que o argumento é inválido, porque, partindo da hipótese de que você tinha premissas verdadeiras, você chegou a uma conclusão falsa. É isso, galera.